Cara, se eu e o Cezão jogam no mesmo time, é a mesma coisa que Luka Modric e Cristiano Ronaldo. Tá. Seguinte. Era um teste. É ou não é? Tu vai ver a parte de verminose agora. Basicamente, verminose, doença causada por verme, tá? Verme, a gente fala de nematóide e plateuminto. Sai, pô. Nematóide quê? são Essa bota de pé aí, cara. Nematóide é verme de corpo cilíndrico. Sai, porra. Tá? Então, tipo, vai pensar em lombriga, por exemplo, nematóide. E plateuminto é verme de corpo achatado, tá? Tipo planário. E daí, verminose, você trata como vermífugo, tá? Tipo... Coisa pra cachorro. Subir a cabeça no tom. O que tá escrito ali? bactéria. Plateuminto. Não, cara. Nematóide. Nematóide é cilíndrico? Sem. Nematóide é cilíndrico, plateuminto. Sem. São... Onde Ah, tá a página? Sem. Ah, não, aqui eu tava... Coisa pra mim, isso aí. Onde que tá a página? Não sei, depois de protozoose, eu acho, depois de... Tipo, pra frente da senha, eu acho. Ah, tá. Então, de volta, a verminose trata com vermífugo, tá? Assim como você tinha bactéria que você tratava com antibiótico, verminose você vai tratar com vermífugo. E daí, a grande maioria das verminoses, que eu escrevi aqui em cima pra lembrar, elas têm mais a ver com saneamento básico. Então, ingestão de comida, ingestão de alimento, ingestão de água contaminada com lixo. Pô, Que a mais salmonela é o quê? Uma bactéria ou é um verme? Que vai pro cérebro. Bactéria. Não, salmonela, acho que é bactéria. Isso É o bagulho do frango, né? Não. É. É, também. Porco, né? Do porco. Não, porco é do aquele ovo. assim. Pô, vai Sal- falar... Porra, Salmonela não é Pesquisa aí, que tem água? Não, Oi? é, Não é foi que bom, tem né? água? é o bagulho do frango, né? Carne de Não frango. é, velho. Carbonara é do ovo, velho. Oi? Eu sei que é no ovo, que eu peguei. É no ovo, salmonela no ovo. Cru. Ovo cru. Essa não. Salmonela. Eu acho que tem alguma coisa a ver É com frango porco? também. Frango, galinha, ovo, pode ser. É. Não sei, não lembro. Por que frango cru mata? Eu não sei. O quê? Por que frango cru mata? Nunca sei. Frango não mata. Não, mas faz mal. Qualquer carne crua faz mal. Menos peixe. Peixe não faz mal. Ah, dependendo Não, do pode peixe ser que que você não faça come. mal, pode ser que faça mal, não sei. Tá bom. Tá. Você come sashimi. Então, aqui, a gente tem Ah, viado. esquistossomose. Esquistossomose também conhecida como barriga Foi d'água. mal eu? Porque Barriga d'água, Deus do pobrinho, velho. Você tem... É mais ou menos por aí. Porque você vai pegar isso daqui geralmente por falta de saneamento básico. Então, doença de pobre pode ser geralmente em região mais pobre, que tem falta de saneamento básico, né? Então, barriga d'água, que você fica com a barriga Bactéria. inchada, assim, né? Daí você tem o hospedeiro intermediário, que vai ser o caramujo, na água, né? E daí você vai ter o hospedeiro definitivo, que vai ser o homem. E daí, Caramujo? É. Como assim? um caramujo. Tipo, a esquistossomose, o verme de esquistossomose, primeiro, a reprodução sexuada ele faz no caramujo. E daí depois... Não tem um lugar específico que tem essa doença aí? Não. Não, Água. água. Rodrigo. Geralmente em região mais pobre, realmente. Tipo, tem água que não é tratada, alguém ingere, enfim, tá? Geralmente por falta de saneamento básico. Pode ter no mar? Não, acho que não. Esquistossomose não. Caramujo. Água doce. Porque eu já tô Desce de ali mar. embaixo. Sabia. Oi? Mais que água normal. Tá. Barriga d'água. Não. Penetração, depois do Quase. caramujo. Penetração depois do caramujo, da- a gente, Sérvia. o hospedeiro intermediário Larva. é o caramujo e daí o hospedeiro definitivo A é larva. o Como que chega aqui? Larva, cara. Óbvio que é. Não, tá escrito Sérvia. Não, parece que tá escrito sirva. É larva. E daí a larva. Parece Só um que S. o L dele parece um S. Eu acho que tem até desenho ali do spa. Olha o feto aqui. Esse aqui, né? Olha o Fetter aí. Penetração da larva. Você está falando sobre malária aí? Vou falar de. Não, já falei de malária. Malária. Eu queria dar uma dica sobre malária para vocês, muito importante vocês prestar atenção, tá? Posso? Caralho. Quem transmite a malária é a picadura da fêmea do mosquito fêmea, da fêmea do mosquito anófeles. Sim, que é o mosquito prego. Então,
para você ver como é muito importante uma picadura de uma fêmea. Pode transmitir coisas muito graves. Picadura de uma fêmea. Cuidado com as picaduras das fêmeas por aí, viu, gente? Pode transmitir malária, tá? Beleza, Não tio. tem, tá? Tamo junto. Que foi, cara? Penetração da larva, o que, pastor? Penetração da larva cercária, tio. Carioca. Então, de volta, ela tá lá no Carioca. caramujo, daí depois ela sai do caramujo, ela nada lá na água, e daí ela vem na tua pele, e daí ela penetra na tua Ah, pele. você falou que era caramujo que ia subir em você. Não, é a larva. A larva. O caramujo Ela, não tipo, é você. Dentro do caramujo, ela se reproduz, hospedeiro intermediário, a larva. Isso. A larva da esquistossomose. Tá. Vermelha. Então, dentro do caramujo ela se Ela reproduz, tá essa reprodução assexuada, Tá. por isso que é hospedeiro intermediário, e depois ela sai. Caramujo Vazaram morre? lista, velho. Caramujo. Como que vai vazar a lista certa? Aí, ó. Eventualmente morre, mas não Quinto por causa Haaland, do né? Não? negócio, não. É. Tá. Sexto Mbappé. Então, depois que ela se Certo. reproduz, Aqui tá certo. ela sai do caramujo e ela nada Tony na água. Kroos. Tá. Então, se você entra, presta atenção. Então, se você entra numa água, por exemplo, que está contaminada com isso daqui, pode ser que a larva venha na tua pele, por isso que você tem penetração. Da larva. É essa tipo penetração ativa da larva ali, porque ela faz força para entrar na tua pele. Assim. Inclusive, tinha uns bagulhos assim, tipo, nadou e coçou é porque pegou, uns negócios assim. É de esquistossomose. Mas não sente daí? Não sente? Sente. Não sente. Tanto é que você coça. Tipo, quando você vai nadar em algum lugar que tá contaminado com isso daí, se você pegar, você vai coçar, você vai sentir, tipo, coçando a tua pele. Tá. Daí ela penetra, daí ela fica lá no fígado, daí tem o ciclo dela, mas eu acho que isso não é muito importante. Tá. É ciclo parecido com o outro lá. Mais ou menos parecido com o outro. O ciclo dela, na verdade, é meio que isso. Tipo, ela tá lá, ela vai pra água, daí ela penetra no caramujo, daí faz reprodução assexuada no caramujo, por isso que é o hospedeiro intermediário. Daí depois que se reproduz, ela nada na água, e daí uma pessoa vai lá, entra na água, e a larva penetra na pele. Uhum. Daí Daí vai ela- pro fígado. Tá, mas o que acontece no fígado pra ficar inchadão a barriga? Não sabe? Não dá ideia. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa ali. Complicando. Igual você sai sempre. Isso eu não sei de tá? verdade. Toma. Eu posso. E o posto? Esse aqui. Eu quero, eu posso. Não sei. Não sei. Quarto. O porquê que fica com. O Eric papai deve com- saber. O Eric Tenho deve saber. certeza. Pergunta pra ele depois. Não, não pergunta. E o seu pai? Teu pai deve saber. Meu pai pode saber. Ô Saulão! Por que esquistossomose e a barriga fica inchada? Por que esquistossomose e a barriga fica inchada? Na esquistossomose, do esquistosoma mansoni, né? Fica inchado porque há um acúmulo de líquido, de água dentro da barriga, chamado ascite. Porque ele parasita não só, por exemplo, o aparelho digestivo, a parte intestinal e tal, mas especialmente o fígado. Tá? Mas por que fica acumulado? E ele faz uma obstrução do sistema venoso, da veia cava inferior, que traz todo o sangue. Ah, sobe a mesentérica, não é? Que ele fica. Tem ele entope mesentéricas e tal. Então, ele atrapalha a circulação de retorno venoso e a circulação linfática também, que também é uma circulação de retorno. Então, causa um processo inflamatório e tal, e dificuldade de retorno de líquido. Então, começa a acumular líquido. Aí tem todo um equilíbrio de pressão osmótica, coloidosmótica, no caso, das proteínas e tal, e a pessoa faz ascite, faz aquela chamada barriga d'água. Tá aí a explicação. Entendeu? Né? Valeu, tio. Entenderam alguma coisa? Sim. Claro. Explica aí, Pedro, já que você prestou atenção. Vocês não prestaram atenção, problema é de vocês, pô. Aí. Triste. Muito cuidado com a fêmea do mosquito, por causa da picadura. Né? Beleza. Bom, então a Valeu, tio. explicação da barriga d'água tá aí. Pressão osmótica, pressão explicação. Então, é isso. Não tem muito segredo do ciclo dela. Ela vai ficar no fígado, né? Inclusive, o meu pai falou, eu lembrei. Ela copula na veia mesentérica. Mas acho que foda-se, não é muito importante. Só queria saber mesmo. Daí depois de esquistossomose, a gente tem teníase.
Ateníase, você Nossa, tem esse é nojento. dois tipos. Nossa, Tá. É doença de pobre Tem- também. É uma doença que ela é causada Doença de quem pela compra carne ruim. Tânia. E daí, Doença de quem vai no quartinho. e daí você tem nossa, cuequinho. Pode viver. Cara, aí, viado. Pegou na veia. Cava. Pegou na mesa entérica. Você tem dois tipos de tênia, tá? Tênia solium e tênia saginata. A tênia solium, ela é do porco, tá? E a tênia saginata do boi. Tem que saber essa diferença em tênias, tá? Daí, como eu falei, a partir de agora é meio que tudo parecido. Hospedeiro... Solium. Solium, inclusive não sei se é exatamente assim que escreve. Não, é assim sim. Daqui pra frente é parecido. Você tem o hospedeiro intermediário, nesse caso que é o caramujo. Nesse caso aqui vai ser o porco e o boi. E o hospedeiro definitivo que vai ser o ser humano, tá? Daí, se vocês estiverem com o livro de vocês, ali na 106 tem todo o ciclo da tênia, que daí aqui eu vou entrar um pouquinho, não muito a fundo, porque não tem muita coisa pra ver, mas vou explicar um pouquinho mais, tá? Então, o que acontece? A Eu tênia persegui todos os nomes. tem esses dois tipos aqui, ó, a saginata e a solium. Dá pra... Eu acho que é muito difícil com alguma coisa assim em prova, de você ter que diferenciar os dois tipos pelo desenho, mas, tipo, elas são diferenciáveis, assim, sabe? Só pelo desenho dela. O que acontece? Você tem a tênia, ela tá lá perdida, o porco, o boi vai lá e come ela, tá? Daí, o que vai acontecer? Tá no alimento? Pode estar perdido em algum lugar, tipo grama, alimento, qualquer coisa, tá? Os ovinhos, a larva dela, tá? Daí, o que acontece? Dentro do boi e do porco, que são os hospedeiros intermediários, ela vai se reproduzir, vai fazer reprodução assexuada, e daí ela vai virar como se fossem umas bolinhas, a gente vai ver se em cisticercose depois é parecido. São tipo umas bolinhas que ficam na carne, tá? É tipo E daí- é uma bolinha, assim, uma bolha. Aonde? que- Eu não sei se no livro tem isso, Dentro da carne, tipo, o do boi livro. e do porco. Sim. Os caras estão nojentos aí, velho. Mas sabe gordura de carne? Então, é como se fosse tem a cor de uma gordura, assim, sabe? Só que fica no meio, como se fosse umas bolinhas, assim, Entendi. tá? É um Isso pulso. seus Chama comem isso, cisticerco velho. aquilo lá. Já Então, não, em mas teoria, raro. não é pra comer. Oi? Mas é raro você conseguir achar um negócio desse. Mais ou menos. É porque em lugar que você Se tem... tiver carne boa, não vai ter. Se tiver Ah, carne não, ruim, mas vai os ter. açougues normais não devem então, deixar não, ter essa Em porra. açougue normal aqui em Curitiba, não. Né? Mas você Agora, vai em pegar fazenda Rio Grande, uma fazenda, você vai pegar um cara que vai lá, mata um porco, mata um boi, não sabe se tem, às vezes come a carne. Porque o que acontece? por isso que não pode Você comer tem- carne de porco mal passado. De boi em teoria também não. Ah, mas pô, carne boa, carne boa. Então, exatamente isso. Aqui isso aí, em Curitiba, num açougue bom, Fala com prioridade. aqui no açougue bom, é difícil porque os caras têm uma fiscalização, né? Então, eles não vão deixar passar uma carne daquelas. Mas em lugares um pouco mais, tipo, sei lá, interiorzão, assim, que você não tem muita fiscalização. São José. Às vezes o cara vai lá, cria o boi, mata o boi e come o boi. Nossa, mas isso descobrem, né? Dá um... Problema. Dá Dá problema. problema. Os É, amigos. Então, na carne do boi, do porco, vai formar como se fosse aqueles cisticercos. Então, se você cozinha bem a carne, se você Ele frita morre. bem a carne, alguma coisa, morre, né? Mas se você comer ela mal cozida, mal passada, crua, e tiver com o bichinho lá, você pode contaminar, tá? Porque, de volta, na reprodução assexuada aqui, ela vai formar os cisticercos e ela fica na musculatura do bicho, na musculatura do boi, na musculatura do porco. A gente vai comer justamente essa musculatura. É facilmente visível, assim, você É. achar? Ela não chega nem a ser Cara, você não viu a microscópica. foto, velho? A Se Tânia você pegar mostrou. Aham. A Tânia mostrou 80 fotos dessa porra aí, Pega uma velho. foto aí, mostra. Pedro. Pega esse vídeo, você que está com o celular aí.
Aqui. Mas, tipo, dá pra ver, é umas bolinhas, tipo, Ah, não precisa, eu vejo pequenininhas, depois. assim, sabe? Mas dá pra ver. Eu não acredito em Dá você. pra ver, velho. Dá pra ver. Enfim, Tá preparado, né? então, isso daí é tenis. Fiquei quando eu Tá. aprendi a primeira vez. Daí aqui Nunca você mais tem esqueci. justamente Por isso que eu esse sei disso ciclo, aí. né? O boi e o porco comendo, daí elas se Isso que reproduzem aqui dentro, e daí depois o humano vai lá e come o boi e o porco, né? E o que causa? Por isso que o Trino só come Então, cabelo. sabe. Tira a mão de mim, velho. Sabe Porra, lombriga? Bosta, velho. Parecido com lombriga, né? Ela vai se instalar, depois vai ficar pegando nutriente. Vocês Tipo lombriga. estavam onde? Intestino. Qual? Deu gato. Tá? Inclusive ela tem essas cabecinhas aqui, como se fossem umas garrinhas, que tem desenho aqui no vídeo, justamente para ela conseguir se fixar no teu Verdade. intestino, para quando tiver uma peristalse, quando tiver movimento peristalse, se estiver mandando o alimento embora, o bichinho não junta, ele fica preso na parede. Provavelmente cagar nele. Tá? O que é? Quais são os sintomas? Tem isso. Cara, você pode ter, tipo, desnutrição, assim, sabe lombriga? Sei. Sabe sintoma de lombriga? Sim. Que ela se alimenta Parecido. do que você se alimenta. Fechou. Tá? Então, de volta, aquilo que eu tinha falado aqui, ó, elas têm essas cabecinhas aqui, justamente para se prender no intestino. Tá. Quando vai mandando alimento embora, Isso pra ela isso não ir aqui, embora que eu junto, mostrei ela uma foto se realista prende. disso aqui. Lembro, ele falou que parecia, né? Só que é isso aqui, só que tem uma bolha. Daí fica só que fica na carne. Dentro da bolha tem essa porra Churrasco aqui. do Claudião só tem não parme e confunda. rib. São coisas Não tem diferentes. essas coisas. Não dá pra ver isso aqui. Cara, pega uma foto. Tem uma bolha e isso aqui fica dentro da bolha. Sim, mas eu tô falando que você tá confundindo. Não dá pra ver isso aqui na carne dele. Então veja aí. Não vou ver. Pega uma foto e mostra. Cara, pra ele. pega aí, Sofia. Você tá com o celular. Mostra um fotinho pra mim. Ah, mas vou ter que entrar lá. O que que eu vou É só pesquisar. Tem mesa. E entrar em fotos. Tânia. Tânia. Chinês. Sabe, tem mesa. Você tem de carne. É. Uh, Tá vendo essas bolhas aqui, ó? Dá pra ver, tipo, Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nicolas. Tá, mas Nicolas Jack. Se você tirar essa porra, dá pra comer carne, não. Ah, sim. Dano. Por que você tá preocupado? Você tá Cara, no eu porra. recomendo, não sei. Tá vendo? O Nick tá se preparando quando ele for pra Arapoti. É. Na casa da avó. Na Não sabe Palmeiras. só tá ali, né? Quando ele for pra Palmeiras. Então, assim, como medida profilática, Na casa dela. como medida profilática, você pode não comer carne mal passada, ninguém vai parar de comer carne mal passada. Você pode comprar carne de açougue bom, você pode cozinhar a carne certinho, você pode ver a carne antes para ver se tem aquilo ali muito aparente. Você pode queimar os bichos que tem essas doenças também, aparece como medida profilática. Enfim, é isso aí. A cisticercose... Agente etiológico entre. Ah, não, nada. Esquece. É isso aí. A cisticercose, ela vai ser parecida e ela vai ser a larva da Tânia sólida, tá? Então, a gente só vai ter cisticercose, né? A gente só vai ter cisticercose por causa dos cisticercos. Os cisticercos são as bolinhas que o Nicolas não conseguiu enxergar, tá? Então aqui, você tem a cisticercose, se é a larva da Tânia solium, ela só vai acontecer em porcos, tá? Então você só vai conseguir pegar essa doença se você comer uma carne de porco mal passada ou mal cozida ou De alguma coisa porco? assim. De Ah, porco. tá. Deixa eu ser. Tá. Geralmente acontece que você come alguma coisa contaminada com isso daí ela vem, vai pro intestino, e daí dentro o ovo se rompe e ele libera a larva no intestino. E daí a larva fica... Preciso saber daquelas 3 formas de contágio. Não, aquilo aí de autoinfestação interna, heteroinfestação, essas paradas? Acho que não, tá? Deixa eu ver assim. É porque você tem, tipo, heteroinfestação, ingestão de ovos nas fezes de pessoas contaminadas. Então, tipo, você vai, por exemplo, tem alguém que trabalha lá na fazenda. Daí ela vai e caga num lugar que tem, não sei, alface.
Daí o cara vem, pega a alface e tá contaminado com os ovinhos da telhassório lá. Uhum. Daí a pessoa ingere essa comida que tá contaminada com as fezes de outras pessoas e daí ela pode se contaminar. Denúncia. E daí até tem outra ali que é Igual aquele retardado lá. auto-infestação É, externa. então. Tipo, Cagado. de gente que... Nossa, que cara imbecil, velho, na moral. Gente que, tipo, tem Cagou na problema cara do mental e come a própria bosta. Pode Cagou no acontecer. quintal. Só não acho que seja muito importante saber disso pra prova, sabe? Enfim, é isso daí. Daí profilaxia vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Você tomar cuidado. Pra não Aqui. cagar Pra no você lugar não, errado. pra você não cagar e comer a própria bosta. Ou, quando você tem legume, verdura, você lavar, saber bem a procedência dos bagulho. E daí depois, com a carne de porco ali, você tomar cuidado pra não comer carne de porco mal passada. Tá? Mesmo esquema do outro. E daí, você tem o último, que é as cardias. E aí que eu vou esperar, eu vou apagar tudo, e daí vou passar Eu gosto. direitinho o ciclo das cardias, que é um pouquinho mais complicado. Só deve Mas ser. depois eu puder apagar. Pode pagar. Perdão. Não gosto de porco. Tipo, como você não gosta? Tem gosto de suor. Carne de porco. Não. isso eu gosto. Como assim? Agora, Cala carne a de boca. porco tem gosto de disfarçar. suor. Calabresa, sim. Linguiça, sim. Agora, aquela tipo carne de... É, sim. Linguiça e calabresa, sim. Mas carne de porco que não é calabresa, sim. Vocês entenderam. Não é calabresa da pizza, eu gosto. Não, mas carne de porco não, sem graça. Não, eu gosto de... Ciche cercose. Gosto de mignon. Não, eu Ciche gosto de cercose é panceta, o... sabe? É a bolinha? Que é aquela crostinha. É tipo um bacon. Cerco é a É bolinha. tipo um bacon. Ciche cercose. Que é fritinha Ah, eu odeio assim. isso. Nossa, é bom pra demais. caralho. Tem uma crostinha bem crocante. É bom pra caralho. Isso é muito Não, bom. a Com limãozinho, contaminação- os caras. Com limãozinho, viado. A Tá ligado? contaminação Eu sei sempre ter na casa de vocês. é Panceta. Isso é bom demais, crua ou com Acho ciche meio nojento. cercose. Não, isso é Crua bom. com ciche cercose. Crua com cisticerco. Torresmo, você não gosta de torresmo? Cisticercose é o nome da Não, doença. mas torresmo é meio Não, ruim mesmo. ciche cercose. É só gordura, Ciche é ruim. cercose. Cisticerco são aquelas bolinhas, Ah, tá, entendeu? certo. Por isso que é o nome da outra doença, Tá, que é tá bom. cisticercose. Só que a cisticercose Só é é só porco. pra porco. Uhum. Tá? Só pros porcos. E ciche cercose. Só pros porquinhos. Tá. Só pros pés. Só pros satânicos. As caratias. Tá, acabou minha folha. Quer outra? Não. E o que aconteceu no fundo do Pacto do Atlético? Nada. Nem a mãe? Tem uma teoria. Mãe nem sabe, a mãe nem deve saber disso. Eu acho que Lombriga. o Atlético, os demônios estão perseguindo os Atléticos. Lugar que é a pior ninja de todas. Barbeiro. Estado Atlético. Arena da Baixada. Esse Aquela seco é uma região ali do vesícula. Rebouças. Aquela região ali. Aquelas bolinhas. Cisticerco são aquelas bolinhas que ficam na carne. O Hospedeiro nome único. daquilo lá é cisticerco. Falar de cozinha. Parece que é vesícula. Você viu? Ah, Ah, não. pode ser. São as bolinhas. É que o livro não vai escrever bolinhas que ficam na carne. São as bolinhas que ficam na carne. Eu fui lá e respondi com o emoji do coxa. Ah, o quê? Ele. Mas também. Puta, eu não copiei. O stories que ele Os caras postou. vão dar literalmente pra alma pra não cair. Os caras vão ao hotel da Adão. Cara, toda vez que eu olho aqui, mulher. Não parece tipo de moça. Cara, ninguém quer saber da bola de ouro feminina, velho. Isso é grande verdade. Ele. Hospedeiro único. Feminino? É. Por que você tá vendo? Porque perguntou. Gata, cara. Todo mundo Daqui sabe um desde pouco. ninguém dói. Você reclama do por causa que aí você fala daqui um pouco. Ué? Seu cu. Água ou Mas- alimentos Não pode falar contaminados com com. Não, Não, é estranho, não velho. existe. É esquisito. Daqui um pouco? Daqui um pouco? Daqui a pouco. Você é burro, Daqui a velho. pouco. Coisa de Lúcia falando daqui um pouco. Nossa, Sério que você fala isso? Sei. Água ou alimentos Onde é que você contaminados. aprendeu daqui um pouco? O Não, eu não Vocus. falo isso, mas pô, na minha cabeça fazia sentido. Eu não falo. Ah, não é que não faz sentido, né? Coisa de Lúcia. Cara, deve estar certo, lógico que deve estar certo Sim, isso. mas coisa de Cláudia, né? Coisa de É tipo de coisa que você escuta e você sabe que tá errado. Você não sabia? alimentos
Com bala. De novo? De novo. Você vai pegar o mesmo dedo. Mas depois eu lembrei. Que porra é essa, parceiro? Ascar. Fase larval. L1, L2, L3, L4, L2, velho. Jean foi 2. Precisa escrever essa fase aí. Eu vou explicar cada uma delas. Acho que vai ficar um pouco mais fácil. Ah, eu lembro que eu não quis prestar atenção nessas fases. Ela explicou super rápido isso na sala de aula. Fase larval. Eu tô com 2 minutos pra ir embora. Ah, Cara, a Tânia sempre passa do horário de aula, né? É impressionante, velho. Sabe o que mais passa? Moacir. Moacir. Chega até fechar a porta. A gente Moacir. não saiu. Não, Moacir, o que mais passa? Não, o Sorão. O Sorão também. Puta A que Tânia é pariu. mais O Sorão fácil. segura O a gente Dinho até o sempre último aparece na segundo. nossa porta, daí ele fala, daí ele fecha a porta e fala assim, sai daqui, cara. sai daqui, velho. Fala. O Sorão não gosta de mim, eu acho, velho. Ninguém gosta de Ele você. gosta assim, você não gosta de mulher. Não, ele não gosta de mim. Ele é muito chato. Cara, o cara é grosso até com o Gugu, velho. Não, É. o cara é um imbecil, Ô, né, não, velho? sacanagem, você é grosso com o Gugu. O cara é um retardado. Quem o que Ele Sorão. falou pro Gugu. Sei lá, mas teve um dia que ele deu uma invertida no Pô, sabe Gugu, que, velho. sabe o que Tem o que Vanderlei mostrar. falou pro Berzão, velho? O Berzão, tipo, sei lá, que ele queria ir no negócio, cantar lá. Tipo, daí o Vanderlei, não vai. Você vai passar vergonha. Ah, é O verdade. pessoal vai rir de você, não vai. Cara, o Ele é cara um- fala isso pro aluno, velho. Ah, ô, mas fez bem, velho. Mano, o Berzão ia passar vergonha. Mas ele sabe que ele falou zoando. Né? Ah, não sei se ele falou zoando, velho, mas como que o cara fala isso pro aluno dele, velho? O cara não é o Tite. Não, mas ele mandou ver. Ele evitou que um passasse vergonha. É, sim, o Berzão ia passar uma vergonha. L3, fudida, L4. Ah, mas se ele quer passar vergonha, a escolha dele. Hospedeirinho. Então, seguinte. Aqui eu vou entrar um pouquinho mais a fundo porque ela falou bastante disso daqui na aula, tá? A Sofia acabou de falar isso, ela falou bem rápido. Não, não falou rápido. Ela Pra gente ela ficou... falou bem rápido. Ah, não, pra Nossa, gente ela sala. ficou uma ou duas aulas. Eu não pensei muito Não, nisso, não, mas ela Sofia. ficou uma ou Ela duas fica aulas. dando uma volta no mundo Essa- dela só pra essa explicar um fase negócio. que Hoje, eu só pra fui explicar uma minutos. questão, ela deu a volta. Então, foi essa questão aqui, de Ascardias. Então, de volta, a prova é dela, então eu vou mais ou menos pelo que ela dá mais foco, né? Então ela falou bastante lá da Tênia, falou bastante das cardias, então eu vou dar um pouco mais de foco nisso L4. e um Saúde. pouco menos de foco nas outras coisas. Tipo, protozoário. A parte de doença de Chagas ali não dei tanta importância, nem mais importância pra malária, que era o que ela mais comentou em sala. Mas não sei. Enfim. Aqui em ascardíase. Ascardíase é lombriga, né, ou ascaris. E a ascardíase ela vai entrar ali no grupo dos nematóides, naqueles vermes com corpo cilíndrico. Ela tem hospedeiro único, que vai ser o ser humano. Só tem nematóidos? Oi? Só nematóidos? A lombriga é um nematóide. Mas Ah, tá. busca Verme de corpo Sabia. cilíndrico. Lembra Tá? da FIFA? Tá bom. Hospedeiro único pode aparecer como monoxeno também, monóxido, alguma coisa assim. Cara, é assim. E daí você vai pegar essa doença Sim. se você ingerir alimento ou água que está contaminada com o ovo da larva, tá? Então, o que acontece? A grande maioria dos casos de ascardíase vai ser com relação à falta de saneamento básico. Pô, mas quase tudo é a mesma coisa. Por isso que eu escrevi lá no começo, quando eu estava passando verminose, saneamento básico. A grande maioria dessas doenças é dentro do saneamento básico, tá? Então, o que acontece? Você vai ingerir o ovo da larva, tá? E essa larva, dentro do teu corpo, ela vai fazer um ciclo, que é isso daqui que eu vou explicar. Só que você ingere essa larva na fase infecciosa. Precisa saber Que o nome? Oi? Monoxeno? Monoxeno é o sinônimo de hospedeiro único. Se aparecer, você sabe que é hospedeiro único. Mas acho difícil ele cobrar alguma coisa assim. Vai, tipo, tá no enunciado, assim. Esse L3 aqui, ó, ele é a fase infecciosa, tá? Então é quando você ingere e vai dar problema. Então, a fase L1 e L2, a larva ela ainda está nos primeiros estágios ali, ela está começando a se desenvolver. L de larva, tá? Então, primeira fase, segunda fase, e daí a gente tem aqui a terceira fase, que é a fase infecciosa dessa larva, tá?
que é quando você ingere ela. Daí, o que vai acontecer? Tem um ciclo que essa larva faz quando ela entra no teu corpo, tá? Então, ela entra em formato de L3, tá? E daí ela vai primeiro pro teu fígado, depois do teu fígado pro coração, depois do teu coração pro pulmão, depois do teu pulmão pros alvéolos pulmonares, né? Fica dentro do teu pulmão. E quando ela chega aqui no teu pulmão, ela muda da fase L3 para L4, então ela se desenvolve um pouquinho mais, e daí aqui nos alvéolos da fase L4 para L5. Então aqui ela ficou adulta. Daí depois disso, o que vai acontecer? Ela sai daqui dos teus alvéolos e ela volta para cá, ela passa para tua traqueia, para tua faringe e teu esôfago. Então quando ela está aqui na tua traqueia e tua laringe, quando vai dar aqueles na garganta, assim, sabe? Você pega e vai engolir isso de volta. Então ela vai fazer todo o processo de volta, vai passar esôfago, estômago, intestino, e daí, Problema no pulmão, isso aí. ali no fim, ela vai Tem um ficar bagulho dentro do pulmão. no teu Né, parça? intestino Faz sentido, né? delgado, tá? Mulher. É aqui que ela fica na forma adulta dela, aí que ela vai ficar pro resto da vida dela, né? E daí que ela vai começar a tirar os nutrientes, né, do intestino. Ela fica presa lá. Ela é gigante, não sei quantos metros ela chega, tipo, não, apesar de que lombriga, não sei, acho que é tênis que chega em comprimento grande. Mas ela é grandinha também. Ela fica presa lá no teu intestino, então ela vai tirando nutriente de você. Então, sintoma de desnutrição, tá? Basicamente isso daqui. E daí esse ciclo que a lombriga faz, a gente chama isso daqui de ciclo Pega a chave do homem. pulmonar. Ou pode aparecer, é mais comum até, ciclo de Loss. Tá? Ô, pastor, Então- não dá um problema isso aí passar pelo pulmão? Não, porque ela ainda tá em fase larval, né? Ela não, tipo... ó. A lombriga, que é isso daqui, ela não tá, tipo, assim no teu pulmão, Aham. entendeu? Ela tá na fase de desenvolvimento dela. Entendi. Então não dá muito problema. Ela vai dar problema de verdade quando ela se instalar no teu intestino e ela começar a, tipo, Só pegar dá, os só nutrientes. dá problema lá. Só dá problema lá. Talvez quando eu tiver alguma coisa na laringe ali, pode te dar uma tosse, algum incômodo, alguma coisa do gênero, mas nada muito absurdo assim, sabe? O maior problema é realmente quando ela fica no intestino. Então, de volta. As cardias, a lombriga, ela tem um hospedeiro único, que é o ser humano. Na fase L1 e L2, ela tá lá na água, tá no negócio, tá se reproduzindo. E daí, você vai lá e ingere essa larva em fase de L3. L3 é a fase infecciosa dela. Daí, quando você ingere ela, ela vai fazer esse ciclo. Então, fígado, coração, coração, pulmão, pulmão, alvéolo. Daí aqui ela vai atingir a maturidade dela, ela volta. Então, traqueia, laringe, a tua garganta ali, né? Você engole e ela volta pro teu intestino. E daí ali ela vai ficar tirando o teu nutriente. Mas ela não precisa da gente pra se reproduzir, né? Preciso. Precisa. Mas então, Tipo, enquanto ela tá começo, na L1 na L2, não... Não, ela não tá no nosso se corpo ainda. reproduz, mas ela não vai atingir a fase adulta dela, ela não vai, Progredir. tipo, se reproduzir, ela vai se reproduzir, mas ela não vai atingir a maturidade dela, entendeu? Tá. Fez sentido? Faz. É isso. É a mesma coisa com os outros ali. Sabe a tênia, os negócios que a gente estava vendo antes? Então, ela também tem a fase larval dela, né? Então ela vai se reproduzindo dentro do boi, do porco, mas ela vai atingir a maturidade de verdade no ser humano. É o Prime. Sim. É o prime, Intestino delgado, né? no intestino delgado. Pra mim, Precisa decorar, tipo assim, esse processo do coração pro pulmão, etc. Parou no quarto, né? Não sei se precisa decorar, Esse processo. mas eu passei porque ela falou algumas vezes, entendeu? Essa fase larval aqui, L1, L2, L3, L4, L5, ela falou bastante. Sim. Não precisa entrar muito a fundo nelas. O mais importante é saber que L3, por isso que eu até destaquei, que é a fase infecciosa. Ela só pode entrar, assim, Quando tiver na hora, eu aviso. quando tiver Mas falou que nessa parar. fase, a gente, assim... Você pode Como até- que acontece essa infecção da gente mesmo, sabe? Água ali. Ah, tá.
come alguma coisa que tá contaminada. Uhum. Né? E como que morre? É vermífugo. Como que sai do corpo isso aí? Bosta. Vermífugo. Você vai. Você Elimina. caga e você vai puxando. Ai, que nojo. Nossa. É. É verdade. Você mesmo faz isso? Sim. Nossa, que nojo. Ou você contrata alguém pra fazer por você, pode ser também. Eu contrataria. Tá louco? Fala Contrata pro um homem. médico. Puxa uma O lombriga homem aqui puxa do meu pra cu. Pode ser também. Faz essa boa, O velho. homem puxa pra você. Faz Pede boa pro aqui, tio né? Sauli. Pede pro roxãozinho. Tá, enfim, Não. é isso aí. Mas é que é um ciclo que não é muito difícil de entender, Ah, tá. assim, sabe? Fígado, coração, pulmão, e aí depois que atinge uma maturidade, volta aqui pra tua garganta, você engole, ela vai parar no intestino, Não. tá? Vamos terminar de resolver exercício com relação a isso daí. Acabou? Caralho, finalmente. Vai, dá pra pausar já, né? Tamo ali. Não, resolver os exercícios. Como? Ainda 109. Quem tá aqui na página 109. O Fábio fez todos esses já, velho. Pô, mas isso não é da prova passada? Os exercícios ali do o 24, 25 e 26 é da prova passada. O 27 27 também? e 28 não. O 27 até dá pra fazer pela prova Não. passada, mas A aí tinha gente coisa fez que a gente... 27. A gente fez 27, não tá? Mas é porque a gente ainda não tinha visto algumas coisas. Ele dá pra fazer, se você usar a cabeça um pouquinho, pela prova passada, mas agora a gente tem todo o conteúdo pra fazer o exercício. Tá? Ah, lembro que era a prova passada. Então, Tem. ele fala ali de duas cidades do Paraná, a primeira que é Curitiba e a outra Adrianópolis. E daí, isso aqui é o FPR, acho que tipo 2012, 2013, O assim. Felipe falou que sabia onde que é Adrianópolis. Ah, é. Vai pra lá pra fazer? Daí, ele fala assim, ele dá as duas cidades, dá uma tabelinha. E daí, se você reparar bem, basicamente o que a tabelinha está dizendo é de saneamento básico, né? Você tem que Curitiba tem um saneamento básico, um abastecimento de água melhor do que Adrianópolis. Bem E daí ele melhor. pergunta assim, o que isso pode causar para o pessoal de Adrianópolis em comparação com quem está em Curitiba? Então você vai procurar por doenças relacionadas à falta de saneamento básico, né? Então a letra A ali é ascardíase, que é a lombriga, sim, e sífilis. ST. Não, sífilis é DST, né? Daí ali embaixo, cólera e cisticircose. Cólera a gente viu antes, quando a gente viu vírus e bactéria, né? Tá certo? Tem relação a saneamento básico, né? Causa diarreia, desidratação. E daí agora sim a gente tem a cisticircose, né? Que é tênia, a doença da tênia, que você vai entrar em contato com fezes, né? Fezes, por exemplo, pode estar contaminando algum outro alimento e você come aquele alimento contaminado. Então tem a ver com saneamento básico. Daí ali pra baixo, foda-se, né? Dengue e tétano não tem muito a ver. Daí esquistossomose e malária. Esquistossomose tem a ver, porque né, um verme tá ali na água, tem a ver com saneamento básico, mas a malária não, né? E daí a última febre amarela de doença de Chagas nada a ver. Cadura. Cadura do tio Sauli. A gente perdeu ela. Daí, no 28, ele dá um poema, tá? E daí ele fala no poema de febre terçã. E daí ele pergunta assim, febre terçã é sintoma de que doença? Pegadinha. Malária. Malária. Lembra disso? Todo mundo? Sim. É isso, tá? Febre terçã, como os versos se referem, é um sintoma característico da Malária. malária, que é a letra A. Né? Daí... Malária que é o mosquito prega, né? Você acha que vai perguntar, tipo assim, mosquito prego? Essa Ele coisa. só quer mostrar que ele sabe, cacete. Só isso que ele quer. O quê? Cidrinho! Saca? Saca? Daí, ali na 114, fazer o exercício 7. Viado. Mentira. Não. Para que tá. Então aqui, Enem, Vai mostrar que você a sabe. grande maioria das vezes, foda-se todo o textão ali, você vai mais pelo comando. Então ele fala ali, ó, o texto de Carlos Drummond de Andrade aborda duas parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana, com relação às tênias, mais especificamente a tênia sólida. O que é tênia Porco. sólida? Porco, tá? Então tênia Todo sólida de porco. Considera-se que elas Todo podem coxo. parasitar o homem na ocasião em que ele come carne de... Frisa. E daí você tem a primeira, peixe Ai, cara. mal passado. Da puta. Não. Não. Porco Frango mal mal passado, não. Não. Porco mal passado, Que porra é sim. isso, velho? Onde é que você Boi pegou mal essa? assado, não, né? O boi mal assado ali, você até pode considerar se você pensar na tênia saginata, né? Se você pensar na teníase do
próprio boi, né? Miscigenato. Mas ali, como ele fala especificamente da tênia sólica, só pode ser porco. Certo. Daí ali no exercício 9, tá? É o último que eu vou fazer. Ele fala ali, da Qual? autoestima. 9? 9, aham. Na 115. Mas... Ele fala aqui, ó. Devido à sua ampla incidência e aos seus efeitos debilitantes, a malária é a doença que mais contribui para o sofrimento da população humana da região amazônica, além de reduzir os esforços das pessoas para desenvolverem esse... Tá. Daí ele fala, essa doença constitui um sério problema socioeconômico para a região citada porque provoca. 9. Então, ele está perguntando basicamente o que a malária provoca. Então, ali na letra A, Febres constantes. alterações neurológicas que causam crises epiléticas, tornando o doente incapacitado para o trabalho. Não, Não, né? Não Nada. chegou a ver nada com Epilético. crise neurológica. isso é epilético. Daí a B, Adoro tudo. diarreias agudas explosivas que fazem com que o doente fique vários dias impossibilitado de trabalhar. Não. Isso é Não. salmonela. Tá. Daí ele na C, febres constantes e intermitentes associadas à fadiga e dores de cabeça que afastam o doente de suas atividades. Certo. Sim, né? Aí febres constantes e intermitentes. Intermitente é que tem intervalo, Intervalo. né? Jejum Então- intermitente. Então, justamente isso que é o sintoma de malária, né? Você tem uma febre intermitente, uma febre que dá a cada 2, 3, 4 dias, né? Daí a letra D, imunossupressão não tem nada a ver, infecção viral contagiosa, daí a gente mata aqui, né? Não é vírus. Fechou? Sim. Tentaria fazer a 10, que é do conteúdo, mas acho que não é muito importante. Agora um truco. Ficou alguma dúvida dentro disso daqui, em qualquer outro conteúdo? Zereta. Problema.